Você é aquele tipo de pessoa que é cativante, que os outros gostam de estar perto de você? Ou será que você é aquela pessoa assim, daquela famosa frase, ai, lá vem o espalha-roda? Hoje eu quero convidar você para que junto comigo fazermos uma autoanálise das nossas atitudes, que muitas vezes nós temos atitudes que passa despercebido. A gente faz e nem percebe, porque se torna um hábito em nós. Mas a quem está nos observando percebe. E o nosso corpo, ele é a maior expressão de sentimento, de fala. Ele fala muito antes da nossa boca pronunciar qualquer palavra. Então, aqui hoje eu quero falar algumas atitudes que muitas vezes a gente acaba fazendo e nem percebe. E fica aqui que eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai me agradecer e você vai ver que de repente você é aquela pessoa que cativa, mas talvez você pode ser aquela pessoa que espalha a roda. Vamos lá então? Primeira atitude que muitas pessoas fazem e nem percebem. Sabe quando chega para cumprimentar alguém, chega e segura assim, ó, bem de levinho na ponta da mão? Que coisa feia, né? Não dá vontade de pegar e segurar e cumprimentar com bastante força. Oi, tudo bem? Como é que você está? Aquele tipo de pessoa que chega e segura aqui, ó, só na palma da mão, na pontinha do dedo. Vai anotando aí cada coisa que eu for falando aqui, depois você faz uma autoanálise de você. Porque o autoconhecimento, ele vai acontecendo em nós quando eu consigo reconhecer as minhas atitudes que precisa ser mudado, em todos os sentidos. Então, anota e depois você responde, mas você vai responder com sinceridade. Eu faço isso? Eu não faço isso. Aí você analisa. Se você faz, quando você estiver nessa situação, você já traz para você e fala, opa, eu não posso fazer isso. Combinado aqui? Então, bora lá. A segunda coisa, que muitas pessoas têm o hábito de fazer. Quando chega num ambiente, faz assim, ó. Oi, gente. Ou então, cumprimenta um, dando um beijinho, o outro só pega na mão, o outro faz um oi. Olha, que feio também. O que você deve fazer? Preste atenção se você está tendo esse tipo de atitude. Se você chega num ambiente, cumprimente. Se você vai cumprimentar alguém, se você dá beijinho na primeira pessoa, você tem que cumprimentar dando beijinho em todas as outras pessoas. Porque é muita falta de educação ter uma atitude, cumprimentar um de uma maneira, outro de outra maneira. Às vezes a gente fala, mas eu tenho mais intimidade com esse daqui. Então chega, independente, cumprimenta todos do mesmo jeito, salvo se é um ambiente muito grande, tem muitas pessoas, então você vai chegar e você vai dar um oi no geral para todo mundo. Mas fora disso, chegou para cumprimentar, cumprimente da mesma maneira todas as pessoas que você começou na primeira. Vai anotando aí se você faz se você tem esse tipo de atitude. Segunda coisa que às vezes a gente faz nem percebe. Quando a gente está assim sentado numa rodinha de conversas, às vezes acontece aquelas conversas, paralela. Nunca faça isso. Se você está numa roda, tem dois conversando, escuta, preste atenção na conversa. Depois, ou você acrescenta, aquela conversa, deixa mais rico aquela conversa, ou então depois que aquelas duas pessoas terminarem de conversar, aí você expõe a sua ideia, o seu assunto, fala a sua fala com quem você quer falar. Porque sabe o que acaba acontecendo? Às vezes a gente está numa roda de amigos, tá assim, né? Geralmente a gente está sentado ou em volta de uma mesa, ou só em cadeiras, e tipo assim, tem uma pessoa do lado de cá, outra do lado de lá conversando, e você está sentado de cá. Aí você atravessa na conversa, então você chama aquele outro que já está conversando com a outra pessoa porque você quer falar alguma coisa. Olha que coisa mais ruim. Isso causa um sentimento ruim na gente e eu acredito que você já tenha passado por isso. Eu acredito que você não seja essa pessoa que fica atravessando a conversa do outro.
Mas se por um acaso você tem esse hábito de fazer isso, então comece já a corrigir a partir de hoje. E o que eu estou falando aqui não é para uma autocrítica, não é para apontar dedo, para nada. É a fim mesmo de ajudar. Porque eu consegui mudar e consigo mudar muitos hábitos e todo dia a gente tem que trabalhar isso em nós, fazendo uma autoanálise da minha pessoa. Todo dia quando chego à noite eu falo o que eu fiz hoje. Às vezes eu anoto, né? Eu tenho meu broquinho, eu tenho meu caderninho da gratidão, então às vezes eu vou anotar o que eu fiz hoje, o que eu preciso mudar. Assim nós vamos se conhecendo, beleza? Vamos para a próxima. Hoje em dia está assim muito difícil a pessoa parar e ser presente ali no momento, né, de uma conversa. Às vezes, quando a gente está assim de frente para um amigo, conversando com um amigo, o que a gente tem o hábito muitas vezes de estar fazendo agora com esse negócio de tecnologia e aplicativo de tudo quanto é coisa, ficar ali, né, com o dedinho no celular, prestando atenção no celular e parece que está prestando atenção no outro, mas na realidade você não está prestando atenção em nada, tua cabeça está a 1000 por hora. Você tem o hábito de fazer isso ou não? Você senta, você é a presença. Quando estiver conversando com alguém, senta e esquece tudo, seja presente ali, esquece celular, olha no olho, se posiciona, eleve o corpo um pouquinho para frente, porque aí o outro vai perceber que você está tendo interesse. Isso é muito importante para quem chega e para quem vem conversar com você, seja numa conversa formal, seja numa conversa informal. Preste atenção, seja presente naquele momento, porque senão pode acontecer, sabe o quê? Na hora que o outro termina de falar com você, aí ele vai e faz aquela pergunta assim, e daí? Talvez está contando de um projeto, de um plano, de um sonho, pergunta para você assim, o que você acha disso que eu acabei de te contar? E você vira para a pessoa e fala, o quê? O que você falou mesmo? Por quê? Porque a cabeça estava longe, a 1000 por hora, menos ali naquele momento. Então, se você tem esse tipo de atitude, da próxima vez se policie. Começa a hora que sentar para conversar com alguém, preste atenção no que o outro está falando. Seja presente. Posicione, coloque o corpo em posição de escuta, né? E assim, quando você tem essa atitude, é muito incrível, gente. Deus já começa a colocar no seu coração palavras de sabedoria para você falar para outra pessoa. É muito incrível. Eu convido você a fazer essa experiência, tá bom? Outra coisa. Quando você for cumprimentar alguém, não cumprimente assim de qualquer maneira. Cumprimente falando o nome, chamando pelo nome. Fale o nome da pessoa. Chega e, oi, tudo bem com você? Como é que foi o seu dia? Como é que você está? Oi, Maria, tudo bem com você? Cumprimente falando o nome. A pessoa vai se sentir importante quando você fala. É muito, assim, parece bobagem, né? Parece bobagem, mas assim, ativa um sistema na pessoa, assim, que ela fala assim, pô, a pessoa, ela tem interesse por mim. E se a outra pessoa for contar para você alguma coisa, algum problema, qualquer coisa do tipo, no outro dia você chega e pergunta, e aí, você conseguiu resolver? Você conseguiu? Como é que tá aquela situação que você me contou ontem? Que você falou comigo ontem? Tenha interesse genuíno pela outra pessoa. Outra coisa, quando for fazer um elogio, faça um elogio acompanhado de um porquê, acompanhado de um motivo. Por exemplo, você encontra lá a sua amiga, vamos colocar aqui a Elisa, e você percebe que ela cortou o cabelo, ela mudou o corte de cabelo, está diferente, ou então a pintura do cabelo. Aí você chega para ela e muitas vezes a gente faz assim, ó. Nossa, Elisa, você cortou o cabelo, ficou legal. Muda a maneira de você elogiar. Faça com que o outro perceba que você realmente
percebeu e que o seu elogio é genuíno. Olhe para a pessoa e fale assim, ó. Nossa, Elisa, eu percebi que você cortou o cabelo, você mudou o corte, que bonito que ficou. Ele valorizou o seu rosto. Ou, ai, que blusa bonita que você está, esse azul aí, ó, deu um realce nos teus olhos. Ou realçou o seu cabelo, eu acho que você deve usar mais vezes essa cor. Entende? Percebeu a diferença? De quando você faz um elogio vazio e de quando você faz um elogio acompanhado de um porquê. O, o sorriso acompanhado de qualquer cumprimento, de qualquer elogio, ele muda a situação e ele muda o dia de uma pessoa. Sorrir deveria de ser a nossa regra para todas as coisas. Então, quando você for cumprimentar, fazer um elogio, chegar num ambiente, sorria. Sorriso, ele abre portas. Sorria, cumprimenta, olhando nos olhos. Às vezes a gente fala assim, né? Tem aquela famosa frase assim, se alguém estiver falando com você e ele desviar o olhar é porque ele está mentindo. Não, isso não é uma regra. Às vezes a pessoa é tímida, às vezes a pessoa não tem muito assim o hábito de estar conversando, ele acaba desviando o olhar. Tem uma historinha que eu li que eu não espero que eu lembre aqui inteirinha para poder contar aqui para você, para reproduzir esse fato. O seu José, ele era vendedor de uma loja. E estava muito fraco, ele não conseguia, não estava vendendo quase nada. Todo dia ele chegava e falava para o patrão dele assim, nossa, está muito difícil vender, não tem como, está difícil, as pessoas não estão querendo comprar, estão falando que a situação está difícil e tal, isso, aquilo, outro. E o patrão dele, muito numa sabedoria, falou para ele assim, olha, não tem problema se você não está conseguindo vender, mas eu quero, e eu vou fazer um pedido para você, que esse mês inteiro, todas as pessoas que você chegar para vender, você anote a cor dos olhos dela. E assim o seu José fez. Achou meio assim sem lógica, mas ele concordou e foi lá. E ele começou a fazer isso. Então, quando ele chegava para oferecer aquela apólice de seguro que ele vendia, ele oferecia olhando nos olhos da pessoa. Ele falava olhando nos olhos, mas o falar olhando nos olhos, a intenção dele era o quê? Guardar a cor dos olhos daquela pessoa que ele estava vendendo aquela apólice para chegar lá e falar para o patrão. Mas nesse ato de olhar nos olhos da outra pessoa e estar conversando e oferecendo ali aquela apólice, né? A pessoa passava a se interessar. Porque percebia que ele estava sendo muito sincero naquilo que ele estava falando. Porque fala assim que os nossos olhos é o espelho da alma. E você já percebeu que é difícil às vezes você se concentrar por um tempo e ficar ali fixo olhando no olho de outra pessoa? Você já percebeu isso? Como que é difícil a gente fazer? Então aqui também eu quero convidar você, faça essa prática aí na sua casa. E, voltando aqui, o seu José, tendo essa atitude, o seu José começou a vender. A vender. Quando chegou no final de 3 meses, ele estava sendo o melhor vendedor daquela empresa. Tudo mudou quando ele começou a olhar nos olhos na hora que ele ia oferecer o apólice de seguro para outra pessoa. E eu quero convidar você a fazer essa prática também. Senta aí na sua casa com alguém, quando você for conversar, presente. Sabe, eu sempre costumo, como professora, muitos anos já, 15 anos de professora, eu gosto de estar conversando com os pais dos meus alunos.
de conhecê-los, de saber como que é, porque é importante isso. E eu sempre oriento da seguinte forma: quando você for conversar com o teu filho, seja para dar uma bronca, para ter uma conversa mais séria, qualquer assunto, senta, conversa olhando nos olhos dele. Porque sabe o que vai acontecer? O outro vai adquirir respeito por você e, acima de tudo, vai sentir segurança. Então, eu sempre oriento para os pais dos meus alunos: faça isso, nunca chame atenção lavando uma louça ou mexendo no celular, aí você começa a falar alto, porque falar alto não é sinal de respeito, de autoridade. E existe uma grande diferença entre ter medo e ter respeito. Eu criei meus filhos assim, hoje são, adultos, e olho para eles com muito orgulho. Então, eu quero convidar você. Acho que assim, o ponto mais importante aqui desse vídeo, e que se você começar a fazer, você vai mudar todas as outras atitudes que se você tem de negativo. Olhe nos olhos, seja presença, escuta de verdade, e Deus vai colocar no seu coração conselhos para você poder falar para essa outra pessoa quando você escuta de verdade. E se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo está fazendo sentido para você. Então eu quero convidar para você se inscrever aqui no canal. E se você já for inscrito, já aproveita aí também e deixa o seu joinha aí, que assim o YouTube vai entender que é um conteúdo importante e vai alcançar outras pessoas também. Então, de coração, eu peço para você, se inscreve aí no canal, tá bom? Outra atitude que eu quero falar para você. Sabe quando alguém chega e vem, você cumprimenta, e a pessoa vem conversar com você, e daí você pergunta: e daí, Maria, tudo bem com você? Como é que você está? E daí ela vira para você e fala assim: ai, menina, eu não tô bem. Nossa, mas eu tô com uma dor nas minhas costas, já tem uns dias que eu tô com uma dor nas costas e tal. E daí você, em vez de você ouvir, prestar atenção, você vira para ela e fala assim: ai, menina, eu nem te contei da minha dor nas pernas. Ai, você nem imagina também como é que eu tô. Ai, que dor nas minhas pernas que eu tô, menina. Eu não tenho dormido direito. Olha que coisa mais triste quando a gente tem esse tipo de atitude. Mas você não é assim, né? Quando o outro chegar para conversar com você, que você cumprimentou e ela fala para você que está com algum tipo de problema, seja ela emocional, psicológica ou física, preste atenção. Não vá desfileirando os seus problemas para ela, porque naquele momento o seu problema não é importante. E nós temos que ter uma regra com a gente que, se o outro não perguntou, é porque ele não quer saber. Mas você se interessou pelo outro e perguntou. Então, se ela contou, você vai dizer assim: olha, faz dias que você está com essa dor. Você já tomou algum medicamento, um analgésico, alguma coisa do tipo? Se você já tomou e não está melhorando, eu sugiro que você vá procurar um médico. Pronto. Não fale dos seus problemas, porque não vai ser interessante para ela. Porque sabe de uma coisa? Não existe dor maior ou dor menor. Não existe problema maior ou problema menor. Existe o problema da pessoa. E no momento, aquele problema que ela expôs para você é o maior para ela. Então o seu não tem importância. Então não fale das suas coisas. Fale se está tudo bem. Mesmo porque quando a gente afirma que está tudo bem na nossa vida, mesmo não estando, as coisas começam a acontecer ao nosso redor. Mas isso é um assunto para eu falar em um outro vídeo. Eu espero que realmente tenha feito sentido para você tudo que eu falei aqui hoje, que você tenha anotado. Se você não anotou, eu aconselho, volte, ouça de novo e anote e se policie. E comece a se policiar e a fazer as coisas de maneira que você comece a se tornar uma pessoa atrativa, cativante.
que os outros gostam de ficar perto de você. Não aquela pessoa espalha-roda, que tem aquelas atitudes feias, que tem aquelas atitudes onde ninguém gosta de ficar perto, tá bom? Eu espero de fato que tenha ajudado você nesse vídeo. Gratidão por você ter ficado até aqui comigo e que a graça de Deus possa te alcançar onde você estiver. Na mais plenitude de paz, na mais plena saúde. Um abraço e até o próximo vídeo.